Olá, queridos. Boa tarde. Tudo bom? Como estão? Como estão todos? Espero que bem, tá? Vamos continuar nosso assunto. Vamos finalizá-lo hoje. É um assunto bem denso, tá? Se vocês não ficarem acompanhando de casa para tentar compreender direitinho, vocês vão ter dificuldade. Estamos falando do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. A gente viu falando todos esses dias, principalmente acerca dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos faz parte de um grupo vitorioso da guerra, sem ter, na verdade, seu território atingido, e os Estados Unidos começam a ascender socialmente, porque eles desenvolvem nova roupagem de vida, né? Novo estilo de vida, o American Life, como eles bem chamavam. E os Estados Unidos também foram patrocinadores, fiadores, na verdade, né? De países que estavam em crise, eles emprestaram dinheiro, então os Estados Unidos começaram a crescer de uma forma muito absurda. Tivemos a figura do Fordismo, contribuindo, na verdade, para essa mudança social, para esse crescimento econômico que o país enfrenta. No entanto, toda essa situação acabou gerando uma grave crise. Uma crise porque, como eu disse a vocês, havia uma predominância de um estilo de vida americano. No entanto, nem todo mundo tinha condições financeiras de realmente levar e viver nesse padrão de vida que era pregado. E as pessoas começavam a viver a ilusão de que tinham realmente condições de sustentar esse padrão de vida e começa um endividamento muito alargado. Tipo, todo mundo começa a entrar em crise, tá? Então, o que ocorre? Quando geralmente alguém está em crise, você socorre a empréstimos. Então, as pessoas começam a se endividar de uma forma muito reiterada. Quando não conseguiam empréstimos pessoais, elas começaram a socorrer para hipotecas, que é um tipo de empréstimo que você fornece um seu bem, geralmente um bem imóvel, no caso uma casa, um apartamento, ou uma propriedade de terra para financiar e para conseguir, na verdade, a aquisição daquele empréstimo. Quando você faz um empréstimo por meio de uma hipoteca, se chegar no prazo do pagamento do empréstimo, você não tem o dinheiro para restituir aquele valor do empréstimo, o banco vai confiscar, né, vai tomar de você aquele bem como pagamento do empréstimo. Então, toda essa situação gera uma crise econômica muito grande dentro dos Estados Unidos, porque se a população toda está endividada, é claro que o governo vai sofrer toda essa repercussão de uma forma muito negativa. Então, entra aí na Grande Depressão, né? Uma grande crise que o país enfrenta. Por conta dessa situação, que os Estados Unidos estavam realmente sem orçamento, ele começa a pedir de volta os empréstimos que ele tinha feito a outros países, ainda que estivesse fora do prazo, certo? E o que acontece? Os Estados Unidos entram em crise, começa a querer o dinheiro que emprestou a outros países. Esses países que já estavam em crise por conta da situação de guerra entram em crise também para conseguir honrar esse pagamento com os Estados Unidos. Então a Europa entra numa crise econômica muito grande, tá? Todos os países e grandes potências europeias acabam desencadeando um déficit financeiro muito grande. E quando a economia está em crise, praticamente o país todo entra em crise. Então agora eu vou continuar, tá? De onde fiz esse resuminho para que vocês vão lembrando aí do que a gente já conversou. Vou aqui para a página 11 falar sobre o New Deal, tá? Capitalismo gerenciado pelo Estado. Nós temos agora, em 1932, a figura de Franklin Delano Roosevelt. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, no momento em que o país enfrentava, né, uma grave crise econômica, financeira e em toda essa situação que nós já falamos. Então, o Roosevelt, quando ele assume a presidência dos Estados Unidos, ele já assume com essa proposta de encontrar soluções para essa crise que o país está enfrentando.
Ele procurou salvar o capitalismo, tá? Gerenciando como formas dirigidas pelo Estado. Vai sair um pouco do liberalismo, tá? Vai deixar, ao invés de que o mercado, o comércio, as indústrias, elas funcionem por si próprias, ele traz um pouco leva, na verdade, uma influência do Estado no controle de toda essa situação para tentar uma melhoria no cenário econômico, certo? O programa de reformas lançado por Roosevelt ficou conhecido como New Deal, ou um novo acordo. Investimentos, a partir daí, esse novo acordo ele traz investimentos em obras públicas como usinas hidrelétricas, pontes, estradas. Essas construções públicas, além de dar uma maior dinâmica para o país, é lógico que precisa de pessoas para trabalhar. Então, eu vou também dar uma melhorada na situação do desemprego, tá? Então, que era a principal finalidade, reduzir o grande contingente de pessoas desempregadas. Houve financiamento também para a produção agrícola e industrial, que estava salvando muitos produtores rurais que tinham entrado em crise e indústrias que não tinham como pagar suas dívidas. Houve uma ajuda também e interferência no Estado, no mercado. Então, o Estado começa a ditar como vai acontecer todo o comércio, como vai acontecer todo importação, exportação, todo esse contexto passa a ser controlado pelo Estado. Tá, gente? A fim de evitar novas crises, o Estado queria sair dessa situação, mas também queria garantir que o país jamais voltaria a viver uma crise, certo? Então, ele começou também a dar maior liberdade aos sindicatos. Sindicato, na verdade, é uma instituição de ordem não governamental, porque ela não governa, mas que está ali para dar um suporte aos seus grupos de servidores. Por exemplo, nós temos a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é como se fosse o sindicato dos advogados. Nós temos o Sinteal, que é o sindicato dos professores. E assim, cada segmento, cada profissão, na verdade, tem o seu sindicato que você é afiliado, tá? E esse sindicato luta por direitos da classe, de cada um dos seus segmentos. Então, Roosevelt, ele dá, na verdade, maior liberdade aos sindicatos. Ele buscou uma redução da jornada de trabalho, tá? As indústrias tiveram que reduzir a jornada de trabalho dos seus empregados, mantendo o salário, tá? Sem diminuir salários. Ele buscou uma fixação de salário mínimo, tá? Estipular um salário. Hoje nós não temos o salário mínimo e muita coisa se baseia no salário mínimo, que é o teto, vamos dizer assim. Então, ele buscou também um salário mínimo para equiparar todas essas questões. Ele buscou garantir seguro-desemprego, que é uma renda que você recebe. Digamos, eu sou um servidor, eu trabalho no comércio, tá? Digamos que eu trabalho numa loja de sapatos. Então, se eu for demitido, eu tenho hoje o seguro-desemprego. O governo vai pagar para mim durante 5 meses o salário que eu recebia. É uma forma de assegurar que eu vou continuar sobrevivendo até eu conseguir um novo emprego, entende? Então, desde essa época já surge a figura do seguro-desemprego e auxílio que era dado aos idosos. E aí a economia volta a se equilibrar, né? É lógico que não é um passo de mágica, mas ano após ano, mês após mês, meses, as coisas vão encontrando um ponto de equilíbrio dentro dos Estados Unidos. De outra banda, tá? Nós vamos ter a figura agora do fascismo. Se vocês estão acompanhando as manchetes de jornais, vocês estão vendo falar muito sobre isso, tá? O fascismo, na verdade, ele surgiu como uma ideologia na Itália, que seria, na verdade, um grupo de pessoas que estavam se reunindo para lutar contra a situação de crise que os países estavam enfrentando. Só que o fascismo, na verdade, ele tem uma obscuridade, tá? O fascismo não é nada benéfico. Por exemplo, temos aqui pessoas no Brasil que idolatram o fascismo como presidente da República. Veja que absurdo. A ideologia fascista, ela ganha ascensão, né? Ela ganha um destaque e ela surge, na verdade, na Itália pela figura de Mussolini, liderando, na verdade, uma marcha sobre Roma. Ele consegue, primeiro, se tornar o ministro
dentro da Itália e depois ele se torna, na verdade, o, o principal governante italiano. Dentro do fascismo, sabe o que é que o fascismo prega? Ele prega o totalitarismo, tá? Ele quer que o governo ele esteja todo centralizado na mão de uma pessoa, porque hoje eu deixo a vocês, já comentei com isso, essa situação em sala de aula, que hoje nós temos a figura do executivo, do legislativo e do judiciário dentro dos estados, dentro do país, dentro dos municípios, como forma de organizar e descentralizar, né? Eu estou dividindo o poder para que realmente aconteça a dinâmica governamental, ela aconteça de uma forma mais democrática, que é o que a democracia prega. Já o fascismo, ele quer acabar com isso. Ele não quer que o poder seja dividido, ele quer que apenas uma pessoa seja responsável por tomar todas as decisões. Veja o perigo que isso pode trazer, e que trouxe e que traz, né, para um governo que tem uma ideologia fascista. Então ele quer um totalitarismo, ele defende o nacionalismo, assim, são pessoas que têm uma admiração exacerbada, muito grande por bandeira do Brasil, pelas instituições, tá? Aquela nacionalidade doentia, que você acha que você deve adorar a bandeira, que você deve adorar os símbolos do seu país, você deve matar pelo seu país, enfim, coisas absurdas também. Tem o militarismo, que é uma forma de você armar, na verdade, né? Você ter um culto à arma e a forças armadas. Vejam que tudo isso aí, praticamente eu estou falando de quem? Então, tem o militarismo, tem a propaganda, tá? O que é que eles fazem? Você restringe informações, ao invés de você permitir o acesso à informação, no governo fascista você quer que as pessoas não tenham informações sobre as coisas. Violência contra as minorias. Quem são minorias dentro do nosso país hoje? São pessoas pobres, são pessoas negras, são homossexuais, são ciganos, então toda essa são os índios, são os quilombolas, tá, gente? Então tem uma violência muito grande contra essas minorias, porque considera essa ideologia fascista considera as minorias como pessoas que não têm contribuição social, como se essas vidas dessas pessoas não importassem. E essa violência contra essas minorias foi o que desencadeou o Holocausto na Alemanha, que brevemente a gente vai conversar sobre isso, onde muitos judeus, muitos negros, deficientes, essas pessoas simplesmente foram mortas por elas serem quem elas eram, entendem? Que absurdo. Então, esse fascismo ele ganha força na Alemanha, como eu já disse, liderado por Benito Mussolini, que primeiro ele se torna ministro, tá? E depois ele assume todo o poder de ditador dentro da Itália. Isso, na verdade, é uma parte muito triste da nossa história. E mais triste ainda é hoje você ver um presidente do nosso país ser totalmente a favor dessas ideias e ainda ter pessoas que comungam dessas ideias. Tá? É um absurdo. Eu acho o maior absurdo da vida. Aí agora nós vamos partir para a figura da Alemanha. Enquanto a Itália estava enfrentando essa situação, mas que acaba tendo influência, claro, quando um país desenvolve determinadas situações, ele influencia outros. Na Alemanha nós vamos partir para o nazismo, tá? No poder. Vamos falar um pouquinho sobre a República de Weimar. Depois da Primeira Guerra, a Alemanha passa por grande instabilidade política. Antigas reivindicações populares não haviam sido atendidas. E é muito comum, na verdade. Às vezes, quando um governante tenta entrar no poder, ele faz certas promessas que depois ele não cumpre. Então, acaba tendo uma insatisfação de todas as demais camadas. Certo, gente? Então, o parlamento da Alemanha, né, o governo legislativo da Alemanha, se reuniu na cidade de Weimar e, com a maioria dos democratas, pessoas que defendiam, aprovou uma Constituição federalista que estabeleceu alguns princípios democráticos, como liberdade de opinião. Só que isso era de uma forma muito restrita, tá? Ó, eu vou finalizar esse vídeo, porque já atingi o limite de tempo para que eu consiga postar e eu retomo para finalizar o assunto, tá? Não saiam daí.